Jornal. Câmara dos Deputados. A reforma tributária é uma das pautas prioritárias do Congresso e do novo governo. Comissão aprova projeto que obriga hospitais a orientarem pais sobre teste do pezinho. Lei sancionada pelo presidente Lula equipara injúria racial ao crime de racismo. Boa noite. Foi sancionada a lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial. A repórter Maria Neves tem os detalhes da nova lei que já está em vigor. No último dia 11, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que equipara a injúria racial ao racismo. Com isso, as penas para o crime sobem para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Antes, a punição era reclusão de 1 a 3 anos. Com a mudança legal, a injúria também passa a ser inafiançável e imprescritível, como já ocorre com o racismo. A legislação que entra em vigor penaliza também o chamado racismo recreativo, cometido durante atividades esportivas, religiosas, artísticas e culturais destinadas ao público. Nesse caso, além da reclusão de 2 a 5 anos, o ofensor fica sujeito à proibição de frequentar por 3 anos os locais destinados a essas práticas. Na opinião de especialistas em direito penal, esse aumento de pena vai reduzir a sensação de impunidade para crimes raciais. Isso porque o ofensor não terá mais direito aos benefícios da transação penal, acordo em que o réu aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos e o processo é arquivado, nem a suspensão condicional do processo. Nesse caso, o acusado cumpre as condições fixadas pelo juiz e a punição é extinta. Prevista no Código Penal, a injúria é definida como ofensa à dignidade de um indivíduo com base na raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. O crime de racismo corresponde à ofensa contra uma coletividade, sem especificação da pessoa ofendida. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, antes da mudança na legislação, a injúria era considerada um ataque pessoal, o que ela classifica como um erro, já que, em sua opinião, não existem formas menores ou mais palatáveis de racismo. A parlamentar comemora o que considera um avanço que vai permitir a punição mais adequada dessa forma de crime. É muito importante que nós tenhamos dado esse avanço fundamental para que nós possamos penalizar de forma mais vigorosa a própria injúria, porque não é um crime menor, que pode ser mitigada na sua responsabilização, não é um crime menor que você não tem como estabelecer outras condições que estão dadas para o crime de racismo. Injúria é racismo, E veja, nós temos uma realidade que indica como nós temos um racismo estrutural. 67,5% da população prisional é negra. 85,3 pessoas, segundo o mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, das pessoas negras têm medo de serem assassinadas. Nós temos 62% do feminicídio atingindo pessoas negras, mulheres negras. Érica Cocai destaca ainda que, segundo o mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve 13.830 casos de injúria racial em 2021 e 6.003 ocorrências de racismo. De acordo com a lei sancionada, quando o crime de injúria racial for cometido por funcionário público no exercício da função, a pena será aumentada em 1/3. Deve ser aplicado o conceito de funcionário público previsto no Código Penal, pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que de forma transitória e sem remuneração. A definição abrange funcionários de empresas estatais ou prestadoras de serviço que executem atividade típica da administração pública. A nova lei prevê ainda de forma explícita punição para os crimes de injúria racial e racismo cometidos por meio de postagem em redes sociais ou internet. Antes, o artigo se referia apenas a meios de comunicação social e publicações de qualquer natureza. A lei surgiu de projeto apresentado em 2015 pelos deputados da Bahia, Bebeto e Tia Heron. No entanto, foi sancionado o substitutivo do Senado à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, apresentou projeto que regulamenta ações de inteligência das polícias ostensivas, ou seja, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal. O deputado ressalta que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade do trabalho investigativo da PM. Subtenente Gonzaga lamenta que, atualmente, ainda que as polícias ostensivas produzam material suficiente para a elucidação de crimes, todo o resultado seja, ao final, descartado por não poder ser incorporado aos processos de acordo com a lei. Ele argumenta que o reconhecimento das ações preventivas vai melhorar o desempenho das forças policiais. Como nós não podemos chamar de investigação, nós estamos tratando nessa lei com o nome de ações de inteligência. Ou seja, o policial militar, o policial rodoviário federal que está lá na BR trabalhando, se ele tem um conjunto de informações, se ele começa a observar que determinado veículo tem determinado trajeto constante, aponta para a possibilidade da existência da prática de um crime, no caso da BR quase sempre está vinculado ao tráfico de animais, tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, se ela tem esse conjunto de informações que consegue provar, que ela possa, a partir dessa informação, demandar para o Poder Judiciário as medidas cautelares de busca e apreensão, que possa demandar as medidas cautelares de prisão preventiva e que essa informação possa ir para o processo como prova de autoria e materialidade. Política. Os principais desafios do novo governo, segundo Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, são o resgate da educação pública e o fortalecimento da atenção primária da saúde. Ele avalia que a pandemia, além de prejudicar o sistema de saúde, atrapalhou o aprendizado de toda uma geração que não estava preparada para o ensino à distância. Paulo Folletto acrescenta que muitos brasileiros entraram na linha da extrema pobreza. Por isso, o deputado entende que nos próximos anos, o governo federal deve ampliar os programas de assistência social com o objetivo de diminuir a fome e melhorar a qualidade de vida da população. O cidadão, quanto mais pobre, mais ele depende de um Estado organizado. Agentes de Estados, agentes públicos, agente político, a gente tem que procurar o cidadão que às vezes não tem nem como chegar ao Estado. Ele não sabe do direito dele, nós temos que procurá-lo. Por isso é que é fundamental que nós tenhamos um cuidado especial para esse período também de recuperação, já que nós tivemos uma camada grande da população que entrou na linha da pobreza e não tem recurso financeiro para trabalhar, para se educar, para se qualificar e para comprar comida, que é o mais importante. Assim, o desesperador é você achar que uma família não tem feijão com arroz e não tenha condições de fazer uma refeição noturna. Então, a assistência social vai ser fundamental. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, elenca como prioridades do governo federal para os próximos anos a revisão das reformas trabalhista e previdenciária, o fortalecimento do SUS e a redução da fila para cirurgias eletivas, a modernização da infraestrutura e o combate à fome. Mas Marcon aponta a educação como o setor que mais precisa de investimentos públicos, porque para o deputado é a atividade que mais contribui para o desenvolvimento de um país. Nós precisamos aumentar o recurso também na educação e tem que fortalecer a Universidade Pública Federal, mas também o ProUni. Por que eu falo ProUni? O ProUni é para aquelas pessoas que têm que trabalhar durante o dia e não têm condições de pagar uma universidade talvez comunitária e privada e que mora longe da universidade e que possa trabalhar durante o dia e de noite estudar. Por isso que nós temos que voltar nessa questão do ProUni. Educação. A Câmara analisa projeto que dá prioridade na matrícula escolar da criança ou adolescente vítima de violência doméstica. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações. A Comissão de Educação da Câmara aprovou projeto que prevê prioridade absoluta na matrícula ou na transferência escolar da criança ou do adolescente em situação de violência doméstica para uma instituição de educação básica que seja mais favorável à integridade da criança ou do adolescente. O texto aprovado acrescenta dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por recomendação do relator no colegiado, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, foi aprovado o texto anteriormente aprovado
pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Geralmente, a criança ou adolescente que sofre violência doméstica precisa estar sendo estimulado a se manter num espaço educacional, porque muitos, inclusive, têm uma tendência a sair de casa, a ir para a rua, a fugir, que de alguma forma, às vezes até é uma defesa natural. Por isso, o projeto em si trata de uma priorização nas matrículas desses alunos nessa situação e de preferência em escolas que possam dar a ele uma estrutura de acolhimento e atendimento para que eles possam ser resilientes a esse processo vivido e também criar uma perspectiva de uma vida saudável. A Lei Maria da Penha já estabelece hoje que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular os dependentes na instituição de educação básica mais próxima do domicílio ou para transferi-los para essa instituição. A proposta aprovada prevê ainda que a transferência de escola poderá ser determinada pelo juiz. Além disso, define como sigilosos os dados de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Apenas o juiz, o Ministério Público e os órgãos competentes teriam acesso às informações. O projeto, que prevê prioridade na matrícula ou transferência escolar de criança ou adolescente vítima de violência doméstica, está na Comissão de Seguridade Social e Família e ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Como a proposta tem tramitação conclusiva, em princípio não precisa ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Saúde. Avança na Câmara projeto que determina que hospitais e maternidades orientem pais ou responsáveis por recém-nascidos sobre doenças raras não identificadas pelo teste do pezinho, assim como versões mais completas do teste que são oferecidas em hospitais privados. A reportagem é de Maria Suzana Pereira. Segundo o texto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, os pais devem ser informados sobre a finalidade do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho, e também apontar as principais doenças que o exame mais simples não identifica. O teste do pezinho é feito a partir da retirada de gotas de sangue do calcanhar do bebê e pode descobrir 6 doenças, entre elas a doença falciforme, a fibrose cística e o hipotireoidismo congênito. O teste é obrigatório e realizado pelo Sistema Único de Saúde. A relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT do Goiás, acredita que a medida vai ajudar na prevenção de doenças raras e chamar a atenção para as versões mais completas do teste. A importância do projeto é muito grande porque ele trata justamente da comunicação, da divulgação, da existência desse teste mais ampliado. Com essa informação, muitos pais ou responsáveis poderiam fazer esse teste e evitar aí outros tipos de doenças raras que podem, sendo tratadas no início, terem aí uma perspectiva de cura maior. Em 2021, uma nova lei ampliou o número de doenças detectadas pelo teste do pezinho. O exame vai conter 14 grupos de doenças que podem identificar até 53 tipos de enfermidades e condições especiais de saúde. Esse teste mais ampliado já está disponível em hospitais e maternidades da rede privada e em alguns hospitais públicos. A proposta, que obriga unidades de saúde a informarem pais e responsáveis por bebês sobre doenças não detectadas no teste do pezinho comum, precisa de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira. Previdência. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, é autor de 2 projetos que prevêem mudanças nas regras atuais do benefício de prestação continuada. O BPC é o auxílio mensal de um salário mínimo pago ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos, incapazes de trabalhar, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. O parlamentar explica que atualmente, para ter direito ao BPC, é necessário que a renda bruta por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. Uma das propostas de Pompeu de Matos é aumentar para meio salário mínimo a renda bruta familiar per capita. A outra institui o 13º salário para os beneficiários do programa. O que nós estamos propondo com o projeto 1814? É elevar essa renda per capita para meio salário mínimo, R$ 606. Com isso, mais famílias poderão receber, mais famílias poderão ter direito a receber o BPC. A mesma coisa, o 13º para o BPC, projeto 50, de 2022. Veja bem,
todo trabalhador brasileiro recebe 13º salário. Todo aposentado no Brasil recebe 13º salário. Todo pensionista que recebe pensão do governo recebe 13º salário. Menos o BPC, que são exatamente as famílias mais pobres, mais miseráveis e que mais precisam. No entanto, não são amparadas. Economia. Bomgás do PT do Rio Grande do Sul celebra a aprovação do orçamento federal com reajuste do salário mínimo acima da inflação. O valor atual é de R$ 1.302, mas a expectativa do novo governo é de que o mínimo chegue a R$ 1.320. Bomgás critica os governos Temer e Bolsonaro por não terem concedido o reajuste acima da inflação. Ele ressalta a importância da medida para a retomada do crescimento econômico no momento em que os brasileiros sofrem com a volta do país ao mapa da fome da ONU. Nos tempos do Lula e da Dilma, nós já tínhamos o reajuste acima da inflação. Quando veio o golpe e afastou o governo da Dilma, as medidas tomadas foram de congelamento. Se tirava poder aquisitivo do povo. O que nós fizemos no orçamento aprovado em dezembro passado foi colocar um reajuste acima da inflação, fixando um salário superior ao que o governo anterior do Bolsonaro tinha mandado pela medida provisória. E esses recursos, cada real a mais que o trabalhador vai receber, é um dinheiro que vai ajudar a aquecer e circular na economia. É compra direto na loja, no comércio, na farmácia, na padaria. Isso vai dar condições de gerarmos inclusive mais emprego. O governo federal e o Congresso buscam aprovar a reforma tributária ainda este ano. Na Câmara, diversas propostas de emenda à Constituição foram objeto de debate nos últimos anos, como informa a repórter Silvia Munhato. Uma das pautas prioritárias do Congresso e do novo governo é a reforma tributária. Em 2020 e 2021, uma comissão de deputados e senadores chegou a discutir duas propostas apresentadas em 2019 e o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, produziu um relatório unificando os textos. Uma das propostas discutidas foi baseada em estudos realizados justamente pelo novo secretário especial da reforma tributária, Bernard Api. O relatório de Aguinaldo cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, em substituição a 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A ideia é simplificar o sistema e fazer com que a tributação sobre o consumo seja cobrada apenas no destino final das mercadorias e serviços. Para isso, seria feita uma transição de 6 anos. Algumas dificuldades são encontrar uma alíquota que não pese muito para o setor de serviços e amenizar as perdas de estados produtores, como São Paulo. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que participou de comissão especial criada para analisar uma outra proposta sobre o tema, acredita que é melhor juntar todas as propostas, as velhas e as novas, e rediscutir tudo. O sistema atual, para mim, esgotou. É um sistema que reproduz desigualdade, porque ele rouba os recursos dos mais pobres, dos consumidores. Os 34 países mais ricos do mundo tributam no máximo 17% a 20% sobre imposto sobre consumo. O Brasil tributa mais de 50%. Lopes explicou que o governo também quer taxar mais a renda e o patrimônio para oferecer alíquotas menores no imposto sobre consumo. Além disso, o presidente Lula disse na campanha que pretendia isentar de imposto de renda os ganhos até R$ 5 mil mensais. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora da PEC 7, também disse que é favorável a uma maior taxação da renda, mas defendeu a manutenção da carga tributária geral, ou seja, que empresas e pessoas físicas não tenham que aumentar o que repassam para o governo em seu conjunto. Olha, a produção vai ser totalmente desonerada. O consumo vai ser cobrado só lá na ponta. Então, desonerando a cadeia, você tem uma produção muito mais barata. Com isso, você reduz também o preço da mercadoria e, com isso, você faz com que empresários, os industriais, todos eles abram mais postos de trabalho também no Brasil. Com isso, você contribui para vencer o desemprego. A PEC 7, aprovada na comissão especial, pretende cobrar o imposto sobre o consumo apenas na venda final ao consumidor. As demais propostas têm um mecanismo que busca descontar o imposto pago em fases anteriores. O texto também permite estados adotarem alíquotas complementares
complementares de imposto de renda e busca retirar encargos da folha de salários. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.